Por que todo aquele que foi exposto a essas influências pode carregar uma certa cicatriz dentro de si, uma marca, por assim dizer. Especialmente aqueles que se envolveram com filmes que alegam retratar eventos bíblicos, filmes com interpretações muitas vezes distorcidas, como aqueles sobre Moshe Rabbeinu ou Noach, representações que podem afetar a compreensão. Não termina aí. De todos os filmes e programas que existem, há uma certa cicatriz que cada um de nós carrega, tendo gasto qualquer quantidade de tempo assistindo a filmes, especialmente aqueles que são os chamados filmes bíblicos, como os filmes de Moshe e Noach, que tanto nos marcam. Embora estejam repletos de corrupção do texto e distorções, ainda muitos de nós não percebemos que mesmo as coisas que pessoas que não estão envolvidas ou conectadas à Torá, coisas que têm a ver com o que acontece debaixo do oceano, o que acontece nos céus, alienígenas, seja o que for. Tudo isso tem um certo efeito. E muitas vezes esse efeito é prejudicial ao indivíduo. A imaginação é prejudicial à perspectiva de uma pessoa e, mais criticamente, é prejudicial ao seu entendimento dos milagres que ocorreram há 3.333 anos. Por quê? Porque a maioria de nós que dedicou algum tempo a ver visuais sabe disso, e isso afeta a nossa compreensão. Visualizações do povo judeu, claro, personificadas por Hollywood, seja o Hollywood de 50 anos atrás ou o Hollywood dos dias modernos, não há muita diferença, como tem acontecido ao longo dos anos. O dano é significativo. E muitas pessoas não percebem quão significativo é até que peguem as coisas e pensem nelas profundamente. Bem, uma das razões pelas quais as pessoas não necessariamente sentem um entusiasmo natural ao discutir os milagres do Êxodo é porque, francamente, após a história ser contada pela primeira vez, ela se torna familiar. Já não é grande coisa. Por quê? Porque uma vez que se contou uma história e lhe contaram uma história através de algo visual, como assistir a um filme de Hollywood mostrando todas essas pessoas saindo do Egito e todas essas pessoas atravessando o oceano, isso perde o seu impacto. Isso, mesmo que seja excitante por um segundo, perde seu valor muito rapidamente, especialmente quando é repetido uma segunda, terceira ou quarta vez diariamente, desnecessário dizer em Pessach. A maioria das pessoas não está tão entusiasmada com o Exodus. Por que eles não estão tão entusiasmados? Porque é algo que suas mentes podem compreender. Podem colocar numa caixa, quando me dizem Êxodo, Yetziat Mitzrayim, consigo imaginar. E logo cabe numa caixa, não é mesmo? O que eu conheço, o que eu ponho numa caixa, a isso me acostumo, inevitavelmente. E se me acostumo, acaba se tornando algo corriqueiro demais, perde aquele brilho. Por padrão, isso significa que não estou entusiasmado com isso. Se uma pessoa pudesse ter a mesma mulher todos os dias, pouco a pouco, aquela bela mulher que é bela para todos no mundo se torna feia para ele. Se uma pessoa tem a mesma comida deliciosa todos os dias, em um curto período de tempo, aquela comida deliciosa que é deliciosa para todos os outros no mundo se torna repugnante para ele. Por quê? Porque ele tem demais. É isto o que Shlomo Hamelech diz, que uma pessoa que encontra algo delicioso como mel não deve comer demais, porque eventualmente você irá vomitá-lo. Assim, quando temos demais de uma certa coisa boa, não é para o nosso benefício. Desnecessário dizer, quando nos acostumamos a algo, então, quando alguém tem a mesma imagem do que foi o Exodus, essa imagem perde o seu valor muito rapidamente. Essa imagem perde seu valor muito rapidamente. E como que uma pessoa elimina isso? Primeiramente, e acima de tudo, saiba que todas as representações visuais que você já viu sobre o Êxodo, sobre os Avot, sobre os Tzadikim, sejam os Tzadikim da geração anterior, a geração do Baal Shem Tov, Avraham, Yitzhak e Yaakov, tudo isso está errado. Por que a maneira como imaginamos os Avot, seja Avraham, é apenas como pessoas simples e humildes? Sabe, talvez eles se pareçam mais com os afegãos de hoje,
Cada um deles anda por aí com algum tipo de cabra. Talvez, se forem ricos, eles tenham uma vaca. Eles vão ao mercado. Talvez recebam um melão, quiçá um pepino, porque é tudo o que podem custear e vivem em alguma tenda ou buraco na parede, e essa é a sua vida. Todos são apenas pessoas simples. Sim, são justos e santos, mas não é algo que alguém realmente almeje ser. Escusado será dizer que todos estão feridos. Todos não se sentem tão bem, compreende? Todos têm algum sangue no rosto, algumas feridas, algumas cicatrizes, mas não é tanta gente assim, felizmente. Talvez sejam, eu realmente não sei ao certo, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, algo que eu poderia quantificar bem, porque já vi antes num evento esportivo grande, como um estádio de futebol cheio. Futebol ou espetáculo similar, ressalto, já vi multidões em prédios como em filmes, é quantificável relativamente, sim, Aí reside o grande erro, o engano crucial. A mente humana processa muito mais informação do que imaginamos, imenso mais, e isso é fundamental compreender. Quantificar 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas é possível, já se viu, é visível. E numa arena de futebol ou num estádio, vemos aquela multidão e dizemos, isto são uns 50 mil até 100 mil pessoas. É possível quantificar, sim. É algo que se consegue estimar visualmente. Mas a realidade é que uma das coisas extraordinárias sobre o Éxodus é que foi tão extraordinário, tão singular, diria eu, que é impossível para a mente humana quantificá-lo, visualizá-lo, por causa da escala massiva que foi, uma escala quase incompreensível, onde mesmo que alguém esteja seguindo a estimativa mais conservadora, realmente, as estimativas mais conservadoras de pessoas que saíram do Egito são de milhões, talvez mais. Algumas estimativas chegam a dezenas ou até mesmo centenas de milhões. O ponto essencial é que, mesmo que consideremos um número menor, como 5, 6, 10 milhões de pessoas, esse número ainda é fundamentalmente incompreensível para uma mente humana. Para visualizar e quantificar mentalmente e ver a imagem correta, se for muito grande, não veremos o começo nem o fim. Visualizar o Éxodus é impossível, realmente impossível. Não é só sua vizinhança ou comunidade, nem um mero jogo de beisebol partindo. Assim, perde seu valor muito rápido, perdendo a real magnitude do evento e a profunda compreensão do seu verdadeiro significado. Portanto, é crucial sabermos que a única maneira de desfazer essa cicatriz espiritual em nossa mente é através de um mergulho profundo na Torá e da compreensão de que qualquer imagem fora da Torá é falha. É incorreto abrodar o ceder assim, e é ser crucial compreendermos isso profundamente em nossos corações. Isso facilita entender a importância dos sages, sua beleza e grandeza, e como eram diferentes de nós. Como Rebbe, enfatizo que esta mitzvah é obrigatória a todo judeu, garantindo que todos em Israel celebrem o feriado com dignidade e alegria e com júbilo. A importância do Kimsha de Pisha vem da halacha de garantir que todos vivenciem simra, verdadeira e alegria na festividade.